Seja bem-vindo a mais um Planeta Mulher e hoje nós vamos falar sobre os sentidos. Lembra aqueles 5 sentidos? Já não existem mais. A verdade é que hoje já se fala em 9 sentidos. Eu tenho comigo aqui o Dr. Paisana Lopes, que é um especialista e vai falar pra gente sobre esses e outros assuntos. Inclusive, você sabe por que você fica todo arrepiado quando tá nervoso ou quando tem frio? Pois é, não saia daí porque esse e outros assuntos vão ser tratados agora com ele, que é o melhor de todos, quando chega aqui e partilha coisas maravilhosas conosco. Doutor Paisana, seja bem-vindo. Super feliz do senhor estar aqui. Tive imenso feedback positivo essa semana. Era toda gente perguntando e falando sobre as últimas entrevistas que tivemos o senhor aqui. Então, mais um tema. Que bom, muito obrigado por ter convidado. Acho que exagerou um bocadinho nos elogios, que eu não sou bem especialista dos sentidos, mas como médico também estudei neurologia e tenho uma paixão muito grande pelo funcionamento do cérebro. E estudar o cérebro começa precisamente primeiro por saber como é que o cérebro adquire informação, que é pelos sentidos. É verdade. Isso é muito importante. Eu acho que antes a gente podia começar precisamente na parte mais básica desse assunto nosso. Os nossos sentidos são exatamente a ponte entre o exterior e o nosso corpo. Eu defini mais ou menos? Sim, são a grande interface. Foi um sim, muito assim. Não, é verdade. São a grande interface, porque tudo o que nos entra dentro do cérebro provém dos sentidos. Nós temos sensações, ou vamos dizer, sentimos aquilo que chamam as imagens. São imagens, mas é um fenómeno de sentir. O som também. Temos as sensações táteis, o paladar. Tudo isso são fenómenos de sentir e é informação que entra dentro do nosso cérebro e que provém do mundo real. Obviamente que os sentidos não explicam tudo e há outras espécies animais que têm outros sentidos que nós não temos. Outras capacidades auditivas, como têm os morcegos, que conseguem ouvir em frequências que para nós humanos somos completamente surdos. E temos também outros animais, como o fiel amigo cão, consegue ter um olfato, alguns cães, 20 milhões de vezes mais apurado que o nosso. Conseguem cheirar 2 ou 3 moléculas de droga dentro de uma bagagem que para nós é uma quantidade que não nos iria estimular. Jamais, não é? Portanto, o mundo de sentidos é muito variado e varia de facto de acordo também com as espécies. Engraçado que a semana passada nós falamos aqui mais especificamente sobre a visão e faltou muito os outros sentidos e ficou realmente uma lacuna em algo que nós já falamos há algum tempo aqui no programa, mas muito superficialmente, sobre quais são esses outros sentidos, porque já estamos mais ou menos acostumados a falar sobre visão, olfato, paladar, tato e audição. Nós já sabemos bem que a audição, muitas pessoas a partir dos 35 anos tem determinadas frequências que a gente já não consegue ouvir. Isso já até as empresas de telemóveis já utilizam, toques apenas para os jovens e tudo mais, para os pais não ouvirem. Isso também é muito curioso. Mas o que eu fiquei mesmo muito intrigado foi a nossa pré-entrevista. Que o Dr. Paisana já começa a falar para a gente aqui que 4 outros sentidos são esses. Pois nós temos outros sentidos, pelo menos classificados como tal neste momento, apesar de haver muitas classificações, conforme os autores, mas todos nós identificamos facilmente a temperatura. A temperatura é identificada a partir da pele, porque temos sensores próprios para detectar a temperatura. Por isso é fácil e todos nós temos essa experiência de sentir frio no inverno e em dias muito quentes sentir bastante calor. Temos de facto sensores que são fundamentais, que levam essa informação ao cérebro, porque o cérebro tem um trabalho que é manter a temperatura corporal a 36 graus. Então a culpa é do cérebro, não é do frio. Olha as perguntas difíceis que eu faço. Tem que manter a temperatura a 36 graus e tem que reagir, felizmente, porque tem esse sentido, tem que reagir para conseguir fazer esse trabalho. Então, e como é que o cérebro faz? Se tiver muito frio, para não perder calor, dá uma ordem às artérias que passam na pele para elas fecharem e terem menos sangue na pele. Havendo menos sangue na pele, há menos dissipação de calor para a atmosfera. Portanto, nós, durante o inverno, é natural que sejamos todos um bocadinho mais branquinhos, mas não é só por falta do dito bronze que se apanha. Somos mais branquinhos porque, regra geral, temos menos sangue a circular na pele. Porque o frio provoca esse fenómeno de vasoconstrição. É verdade. E parece que a gente fica mais magro, menos inchado? É, exatamente.
Exatamente É isso. por causa do sangue também? Exatamente, tem a ver com esse fenómeno. É natural que fiquemos menos inchados, porque no verão, com o calor, o cérebro tem que dar uma indicação às artérias e às veias da pele para dilatarem e aumentarem o seu fluxo de sangue para se perder calor da pele posterior. Aí já é o contrário. É ao para a gente contrário. transpirar e conseguir esfriar? Exatamente. Também arrefecemos com a transpiração. O objetivo da transpiração é baixar a temperatura. Mas só o facto de termos mais sangue distribuído pela pele faz perder calor e evita o tal sobreaquecimento e mantém a nossa temperatura interior, que deve ser entre 36 e 37 graus. É verdade ou é mito que algumas pessoas têm mais frio do que as outras? Porque eu não consigo imaginar que toda a gente sente tanto frio quanto eu. Eu, em pleno verão, à noite eu tenho frio. Isso é normal? Tô doente? Bom, isso é uma pergunta extremamente difícil. Ok, tá bem. E difícil porque tudo o que se passa no nosso meio interior temos muita dificuldade em provar. A ciência dedica-se a muitas coisas exteriores e também interiores. Temos as neurociências, a psicologia, a psiquiatria, etc. Mas em termos individuais, ainda não há maneira de provarmos, por exemplo, se o verde que está a ver nessa planta que está aí à sua direita, se é o mesmo verde que eu estou a ver. Pois. A gente não consegue provar isso, é muito difícil. O mesmo em relação às emoções e estas sensações, porque são, digamos, informações muito básicas do nosso cérebro. Nós não conseguimos provar se o amor que eu tenho pelos meus familiares, pelos meus filhos, pela minha mulher, etc., é maior ou inferior ao amor que a Claudine tem pelos seus. Sim. Portanto, não há forma de provar isso. Cada ser humano é uma máquina fantástica. É uma máquina fantástica, muito complexa, e há muita coisa que a ciência ainda não tem para que possa provar que realmente as coisas são de uma determinada maneira. Eu vou-lhe dizer, seria muito útil para a medicina se alguém inventasse um aparelho que se encostasse ao peito da pessoa e classificasse a dor que ela sente de 0 a 10. Mas como esse aparelho não for inventado, somos nós às vezes que perguntamos aos pacientes: olha, a dor que está a sentir de 0 a 10 é de grau 5, 6, 7? Como quem pergunta, é muito forte? É suportável? Portanto, tudo o que tem a ver com o nosso meio interior é muito difícil de provar e de demonstrar. E o mesmo com a sensação térmica. Ok. Nós não conseguimos provar e sabemos o que é a realidade, porque temos os termómetros que já foram inventados para medir a temperatura com precisão. Sim. Agora, a sensação que nós temos de frio e calor é difícil, tanto mais que muita dessa sensação, como estão a dizer, vem da pele. Por exemplo, se bebermos uma bebida alcoólica, há um fenómeno de dilatação das artérias da pele, passa mais sangue na superfície. Por isso que a gente fica vermelhinho. Onde estão os nossos sensores. Então, nós dizemos que a bebida aquece. Bebida aquece não, nós temos uma sensação térmica de temperatura mais elevada, porque temos mais sangue na pele, porque o álcool é um dilatador, é um vasodilatador, portanto um dilatador dos vasos sanguíneos da pele. Na realidade estamos a perder temperatura, porque se for inverno e dilatarmos com o álcool os vasos da pele, estamos a perder temperatura, calor posterior. É claro que o nosso organismo depois vai compensar, aumenta o metabolismo, temos gorduras para queimar, temos açúcar para queimar e para transformar também em energia, não é? Que incrível. Então, vamos lá. Visão, olfato, paladar, tato e audição. E esse é o? Termoceção. É o sentido da temperatura. De temperatura. É verdade, essa é a primeira vez que eu ouço falar nisso. A termoceção está sempre presente. Está sempre presente. É aquilo que nos leva a escolher que roupa é que vamos vestir de manhã. Regra geral. Há outras razões também. Depende. Se a gente estiver na terceira, a gente tem que sair assim. Minha colega me ensinou, tem que ser assim com camadas. Então a gente sai muito bem vestido, depois começa a sentir calor, porque aqui faz as 4 estações num dia só. Exatamente. Então tira uma blusa, tira uma capa e depois vai vestindo de novo. Mas ok. E depois o próximo? Bom, nós temos um sentido muito importante chamado proprioceção. Esse é difícil. Proprioceção. Proprioceção quer dizer que temos informação da posição dos nossos membros, braços, pernas, por uma informação através de uns sensores que temos nas articulações. Por isso podemos estar de olhos fechados, que nós sabemos se temos as pernas cruzadas ou não, se temos uma mão em cima da outra, não precisamos de estar a ver onde é que estão as nossas pernas e as nossas mãos. Porque o cérebro recebe essa informação diretamente desses sensores que estão nas articulações. Isso aplica também quando a gente come no escuro? Quando? A gente vai comer no escuro? Eu consigo comer? Sim, completamente.
Também, exatamente. Não é? Porque o nosso cérebro sabe onde é que está a posição das nossas mãos e o que é que estamos a fazer com os dedos. Pronto, aí depois já outra informação também, o tato é importante. Sim, se estamos deitados, se estamos em qual posição. Em relação à posição que nós temos em relação a um plano, nós temos um outro sentido que é o sentido do equilíbrio. Todos estes sentidos têm sensores independentes. O sentido do equilíbrio está basicamente no lobo temporal, numa zona do ouvido interno, onde está um sensor chamado aparelho vestibular, ao pé de outro chamado aparelho coclear, que acaba por produzir aquilo que nós chamamos de som, que é importante para receber as vibrações sonoras e todas as vibrações até ao ouvido interno e produzir o som. Tem nervos, são sensores independentes, e estes dois nervos depois juntam-se num só chamado vestibulo-coclear. O equilíbrio é muito importante porque o cérebro está sempre a receber informações de qual é a posição do nosso corpo em relação ao chão onde estamos. Sim. Se estivermos num barco, este sensor trabalha muito, porque como o barco nunca está na mesma posição, está sempre a enviar informações de qual é a posição da nossa cabeça e do nosso corpo em relação ao plano onde estamos. É por isso que algumas pessoas ficam enjoadas? Exatamente. É uma overdose de informação. Que recebemos tanta informação das variações dos ângulos em que nós estamos na posição quando estamos sentados num barco pequeno, claro. Se estivermos num grande cruzeiro, não temos essa informação porque não há grandes variações da nossa posição em relação ao chão. Mas num barco pequeno a variação é tão grande, esta sobrecarga de informação é tão grande, ficamos enjoados, nauseados e podemos mesmo começar a vomitar. Já descobri que eu tive uma overdose indo para Graciosa. Aquilo foi terrível. É claro, depois com o treino há uma adaptação como em tudo. Portanto, mas mesmo nos grandes cruzeiros, perdoe por interromper, mas mesmo nos grandes cruzeiros a gente não sente muito. Mas depois, quando nós saímos, nós sentimos que é como se isso fosse muito duro o chão. Pois, a sensação é diferente. É diferente. O nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de se adaptar a estas situações. Mas este sentido é um sentido que faz parte também do dia-a-dia, que é o equilíbrio, e é considerado neste momento um dos tais 9 sentidos. Então já vamos aqui a 7. Temos os 5, já estamos com 8. Já estamos temos com a termoceção, a proprioceção que nos diz qual é a posição dos nossos braços, das mãos e pernas sem estarmos a olhar para eles, e o equilíbrio. E depois temos um sentido muito importante que tem sensores próprios, chamados terminações nervosas livres. A pele está cheia desses sensores, que é chamado o sentido da dor. Que nós também temos essa experiência. Se alguém, naqueles dias em que falta a luz, se aproximar com uma chama de uma vela ao nosso braço, a gente diz, estamos a queimar. Está a queimar, é verdade. O mesmo se estivermos perto do forno e da chama, não é? Portanto, a queimadura, no fundo, é uma transmissão de energia muito grande. Esses sensores são ativados e provoca dor. O mesmo acontecerá se nós levarmos um murro ou se tivermos uma lesão na pele, seja o que for, ou formos picados com alfinetes ou com facas, vamos sentir dor. Não precisamos sequer ver. Não precisamos de ver. O nosso cérebro recebe e identifica na pele, com grande precisão, qual é o local que está a ser danificado. O alvo de uma queimadura, ou de umas picadas, ou de qualquer traumatismo. Isso chama-se o sistema da dor superficial, porque reúne os sensores que estão na pele. Mas isso é muito interessante o senhor falando, porque eu tive uma entrevista aqui que eu fiz uma tatuagem. Veja, uma pessoa chega a essa idade e faz uma tatuagem e que eu adorei. Mas eu estava tão ansiosa, com tanto medo, que eu não senti dor nenhuma. E toda a gente fala, realmente aí não dói muito. Mas, por exemplo, nas costelas dói muito e outros lados. É verdade? Nós temos mais dor em alguns lugares do que outros? Ou isso é, sei lá, um mito? Nós temos determinados territórios cutâneos, determinadas zonas da pele, que têm mais sensores. Que têm mais sensores, digamos, por centímetro quadrado. Então isso é verdade. A sensibilidade não é igual em todas as zonas do corpo. Há zonas que têm mais sensibilidade que outras. Portanto, não há uma distribuição uniforme ao longo de todo o corpo. A orelha, será que dói muito? Porque a gente, quando era criança, levava assim um puxão na orelha das mães. Nós depois, provavelmente, agora não sei responder. Eu já levei uns puxões na orelha. Se temos assim tantos sensores da dor nas orelhas ou não.
Mas, para além disso, nós também temos fibras nervosas na pele um bocadinho mais grossas, como estava a dizer, a nível das costelas. Okay. Por debaixo de cada costela passa também um nervo, e se um nervo for atingido diretamente, é natural que a parte sensitiva desse nervo causa dor. Sim. Tem uma curiosidade aqui na pré-entrevista que eu fiquei fascinada e não sabia, eu confesso, que o cérebro não sente dor. Exatamente. Nós, para além do sistema de dor superficial ou da pele, temos um sistema profundo ou visceral, em que também temos sensores da dor nas nossas vísceras, que levam informação ao cérebro. É um sistema muito primitivo, muito rude e que não tem a definição que tem a pele. E há inclusive um órgão, neste caso é o cérebro, que não tem terminações de dor. Portanto, se alguém nos retirar parte do osso da caixa craniana e expuser o cérebro, e se puser a picar o nosso cérebro, e nós estivermos conscientes, claro, com alfinetes ou com algum objeto, nós não sentimos dor alguma porque não temos lá os respectivos sensores. Portanto, tem outra parte do corpo, pelo menos que a gente saiba, que não sentimos dor? Ou até agora parece só o cérebro? Eu, neste momento, é o único que conheço com estas características, é o cérebro. Ok. É mesmo curioso, né? O cérebro é um órgão muito especializado. Sim. Posso dizer umas palavrinhas sobre as características do cérebro? Deve. Eu trouxe e tenho aqui uma imagem macroscópica do cérebro que revela... Acho que isto não está ao contrário. Ok. Isso mesmo. Mais uma vez? Isso mesmo, já está. Que revela como é que é o cérebro por fora. Portanto, as pessoas quando abrem cérebros de porco e comem chamam-lhes as mioleiras. Mas o cérebro tem interesse ao microscópico, porque visto de fora não nos diz nada. Por dentro, ele é constituído por um tipo de células altamente especializado, que é o neurónio, que se junta em redes para fazer uma rede de comunicações. Tal como a internet. Exatamente. Basicamente, o nosso cérebro é uma grande rede de comunicações para permitir gerir toda a informação que recebemos pelos sentidos, gerir depois qual é a resposta que nós vamos dar à informação que estamos a receber, e tem estações intermediárias para processar. Nós temos, por exemplo, 5 memórias diferentes em zonas diferentes do cérebro para nos dar informação para que possamos ter pensamentos, ou aquilo que a gente chama a inteligência, para dar respostas mais elaboradas para além dos reflexos automáticos. Como podem ver, esta imagem exemplifica bem o que é uma rede de informação. Todos os neurónios estão ligados. Isto, no fundo, é uma rede elétrica. No nosso aspecto mais biológico, somos apenas isso. Eletricidade. Portanto, se pensávamos que éramos muito importantes como seres vivos, acho que o conhecimento daquilo que é o cérebro nos retira essa importância e nos dá umas toneladas de humildade em cima. E maravilhosa observação. Neste diagrama que está aqui, nós podemos ver os ditos 9 sentidos que vêm do exterior, dos tais sensores, o paladar, a audição e todos os outros 4 que falámos mais recentemente. Estão aqui os 9 condensados neste diagrama. Aqui temos um desenho daquilo que acontece em cada centímetro cúbico da nossa pele, mostrar a quantidade de sensores que nós temos. Só para o tato nós temos 2 ou 3 sensores, porque temos sensores para vibração, para pressão grosseira, para pressão fina. O nosso sentido do tato, no fundo, apesar de dizermos ser apenas uma palavra, o tato, nós temos vários sensores para construírem essa sensação, esse fenómeno de sentir, que nos ajudam a definir aquilo que nós estamos a tocar. Temos também as terminações nervosas livres e uma série de outros sensores que nos levam informação ao cérebro. Antes até da gente continuar isso aí, doutor Paisano, essa conversa tem sido incrível, e o que mostra é que, na verdade, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa pele, boca, nariz, tudo é só e unicamente uma ferramenta para levar informações para o cérebro. Exatamente. Não é assim? Depois esperemos nós ter alguma inteligência para conseguir processar essa informação toda. Ok. E a inteligência, juntamente com a capacidade de colaboração que os humanos têm entre si, é de facto a base do nosso sucesso como espécie. Isso é a base do nosso sucesso civilizacional.
Ou seja, já não estamos numa situação em que recebemos uma informação dos sentidos e tínhamos que reagir logo. Podemos ter ali um tempo entre a sensação e a execução do movimento, que é muito importante. O principal movimento que nós temos é fugir daquilo que nos faz mal. Todos os nossos antepassados estavam a cheirar e ouvir para saber se havia predadores perto, para fugirem. Portanto, estavam a lutar pela sua sobrevivência. Hoje em dia já não temos tanto essa preocupação, ou é uma preocupação mais elaborada. Pois é. Por causa do risco ambiental, armas nucleares, etc. Mas nós podemos, entre receber a informação do nosso cérebro e dar uma resposta, podemos pensar, que é um fenómeno de atividade cerebral mais recente, infelizmente é muito pouco usado, continuamos todos ainda muito no domínio dos fenómenos de sentir, mas temos que pensar, porque os nossos sentidos, infelizmente, enganam-nos com muita facilidade. É isso aí. Nem tudo o que parece é, diz o povo, com toda a razão. Portanto, os nossos sentidos enganam-nos com muita facilidade, dão-nos uma visão muito parcial do que é a realidade e nós temos que pensar, pesquisar ou perguntar. Porquê? Porque essa pesquisa, essa pergunta, esse conhecimento, esse trabalho que temos antes de dar uma resposta para o ambiente, antes de decidirmos o que é que vamos fazer, esse pensar melhora a qualidade da nossa resposta. Sim. Em vez de darmos uma resposta rápida e grosseira, podermos dar uma resposta mais lenta, mas mais pensada, mais ponderada. E sem esquecer de olhar a visão do outro também e trabalhar a empatia, que é tão importante nos tempos de hoje. Sem dúvida. Afinal, não precisamos... o mundo já oferece perigo, mas não perigos tão grandes e tão reais como existiam no passado. Não é isso? Os perigos atuais não são aqueles perigos primitivos que exigiam uma resposta imediata. Ou uma fuga, ou um ataque imediato. Ou fuge do lobo, ou ataca o lobo. Sim. Não exige esse tipo de resposta. Temos que pensar. Só que para pensarmos bem, precisamos de muita inteligência emocional e, infelizmente, muitos dos nossos grandes líderes mundiais não percebem muito de inteligência emocional. Aliás, a própria educação nossa não motiva isso, mas esse é assunto para um outro programa, doutor Paisana. Muito obrigada por ter vindo aqui. O nosso tempo, claro, que já estourou há muito tempo, mas claro, né, confirmando aquilo que eu sempre digo, companhia boa, o tempo é mesmo muito curto, com isso aqui ainda é mesmo muito curtinho. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Paisana, e até o próximo programa. Tá, muito obrigado, Bel. Planeta Mulher de hoje termina, dispensa palavras mesmo, porque a carga de informações e de partilha que foi aqui nesse programa com o Dr. Paisana foi incrível. Pense um bocadinho sobre os seus pensamentos, os seus sentidos, mas sobretudo sobre a sua verdade. Se é mesmo a verdade de toda a gente, respeite os outros e seja feliz. Até o próximo Planeta Mulher.